Bom dia, paz do Senhor Jesus. Segunda-feira de devocional. Vamos matar a nossa saudade. A gente ficou esses dias sem se encontrar, né? Louvando e adorando a Deus com a 10ª aula do nosso devocional, do nosso discipulado online. Nosso texto hoje está no livro de Mateus, no capítulo 5, um texto muito conhecido da gente, o Sermão do Monte. Vamos ler apenas 3, 4 versículos. A partir do versículo 13 do Sermão do Monte, capítulo 5. A gente vai ler onde diz que vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, crianças, vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por essa leitura bíblica e pedindo que ele venha nos dar direção, instrução, abrir a nossa mente, né? Como a gente sempre faz antes do estudo bíblico. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos o teu santo nome, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas direções. Agradecemos pelo teu amor e misericórdia que tem nos sustentado, nos restaurado, nos curado, nos dado força para continuar, Senhor. Pedimos a tua presença nessa manhã sobre as nossas vidas, pedimos que venha abrir as nossas mentes e que teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar aos nossos corações essa palavra que foi lida e todo entendimento que vem do céu, Pai, a respeito desse conteúdo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, crianças? Lemos o nosso texto bíblico, está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 16. A gente orou e agora vamos ao nosso assunto propriamente dito, né? O título dessa lição de hoje, ele tem como título Testemunho, uma combinação de palavras e atitudes. Então, quando a gente vai testemunhar, a gente tem o hábito de falar, né? De contar as coisas, contar um testemunho, o que aconteceu. A testemunha é aquela pessoa que ela presencia alguma coisa e depois ela é convocada numa audiência para ela poder testemunhar aquilo que ela viu. Então, nós somos testemunhas uns dos outros. E nós precisamos testemunhar o que Jesus fez em nossa vida. Nós precisamos falar, contar aquilo que vivemos, aquilo que vimos. Mas o interessante é que a gente vai entender, estudando a Bíblia, que as nossas atitudes, elas também falam. E muitas das vezes elas falam muito mais do que as nossas palavras. É um ditado popular que diz assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque eu falo muito bem, eu ensino muito bem, eu digo, eu sei o que é o certo a fazer, eu ensino o certo a fazer, mas na hora de fazer eu faço errado. Então, nessa hora, nossas atitudes vão falar mais alto que as nossas palavras. Porque é o que nós fazemos que vai testemunhar diante daquelas pessoas que estão à nossa volta. Daquelas pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos, que não servem esse Deus maravilhoso, poderoso, salvador, Deus de provisão e de tudo mais. Essas pessoas, elas vão ver as nossas atitudes. Se nós nos comportamos mal, elas vão ver que Deus não está operando na nossa vida. Se nós nos comportamos segundo a palavra, somos obedientes, nos comportamos bem, Deus está operando na nossa vida. Só que as pessoas que estão de fora, que não conhecem a Deus, elas, por não conhecer a Deus, elas não sabem que Deus não opera, não é porque ele não tem poder para operar. É devido à nossa desobediência. É o fato de que nós não vivemos aquilo que nós falamos. E aquilo que é falado para a gente na Bíblia. Então, as pessoas vão achar que o problema está em Deus, e não está, o problema está em nós. Então, a gente testemunha muito mais com as nossas atitudes. Queremos ganhar alguém para Jesus. Vamos lá, vamos falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, transforma, que Jesus vai voltar para nos levar para morar no céu. Mas e nós como pessoas? Qual o testemunho que nós damos? Porque Deus fala para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando a gente está diante de alguém em dificuldade, como é que a gente reage? Somos sinceros, somos mentirosos, damos palavrão quando ninguém está vendo,
somos agressivos, brigamos com todo mundo, temos um monte de inimizade. Quais são as coisas que a Bíblia fala que não agrada a Deus que a gente está fazendo? E essas pessoas à nossa volta estão vendo. Elas vão querer servir um Deus desse, onde a pessoa que dá o testemunho, que fala, que prega, vive completamente diferente daquilo que fala? Não. Então a gente tem que ter, antes de tudo, essa preocupação. Vamos ter testemunhas, fomos convocados para falar do amor de Jesus e precisamos viver de acordo com isso. Precisamos ser obedientes a Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, com o que a palavra instrui para a gente a respeito disso. A tia vai trazer aqui, né, algumas considerações para a gente. E eu vou contar uma história que diz que certa vez Jesus ele estava com seus discípulos no alto de uma montanha lá e nessa conversa que ele estava tendo, que a gente chama de Sermão do Monte, ele falou que os seus discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo. Já falei com vocês sobre as parábolas, sobre as metáforas que Jesus usava, que era para ilustrar com situações, com coisas que aquelas pessoas conheciam, para que elas pudessem entender do que ele estava falando. E aí, nesse texto, Jesus traz essa metáfora de que as pessoas, os discípulos e seguidores de Jesus, eles eram como o sal da terra e a luz do mundo. Naquela época, eu acho que nessa época já existia moeda, mas por muito tempo não existia dinheiro, né? Existia um escambo, uma troca de mercadorias e tudo mais. E por muitos e muitos anos, o sal ele era usado como moeda de troca. Daí vem a palavra salário, né, que vem do sal, que as pessoas recebiam o seu montante em sal. O sal ele era importantíssimo naquela época. Por quê? Ele salgava. Mas não é o salgar que a gente usa hoje de colocar o sal na comida para, ficou mais gostosa, ficou mais temperada, está insossa, está salgada. Não. Eles nem usavam tanto sal assim para tempero de comida na época. Eles usavam sal para salgar, para conservar. Vocês já viram carne de sol, carne seca, vai fazer uma feijoada, pega um pé de porco, ele vem revestido de sal grosso. Por quê? Naquela época, e é um costume até os dias de hoje, de salgar a carne para ela não estragar. Então, eles pescavam e salgavam o peixe para o peixe não estragar, para durar ali por meses. E o sal, ele era essa ferramenta de conservação. Então, quando ele fala que os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo tinham que ser como sal, eles tinham que salgar, eles tinham que conservar a boa prática, conservar aquilo que era ensinado por Jesus Cristo no meio daquelas pessoas. Quando Jesus traz essa metáfora de eles serem a luz do mundo, eles precisavam iluminar. A gente viu aqui no texto que Jesus fala que não tem como acender uma candeia, né? Uma vela, um lampião, e colocar embaixo de uma vasilha, porque a vasilha, além de tampar, vai tirar o oxigênio e ele vai apagar. A gente, quando acende uma vela, um lampião, acaba a luz, a gente bota no alto para que ilumine todo o ambiente, toda a casa. Ele fala que não tem como esconder uma casa que está acesa no alto de uma montanha. Então, o iluminar, o acender, o mostrar o caminho, o trazer a luz sobre a escuridão que essas pessoas vivem. Então, ele traz essas duas referências importantíssimas e ele ainda fala de que vale o sal. Se o sal não estiver salgando, se não estiver conservando, se não estiver fazendo a diferença, joga no chão para ser pisado pelos homens. É lixo, vale tanto quanto o pó da terra, não tem mais valor nenhum. Então, a responsabilidade que está sobre nós, as testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. Salgar, trazer a conservação e trazer a luz sobre a escuridão. Essa é a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor Jesus. Nós, crianças, fomos chamados para isso. Além do sal, ele salgar o alimento, ele também é importante para conservar. E nós, como o sal nessa terra, nós representamos a presença de Deus. Nós precisamos estar no meio dessas pessoas conservados e trazendo conservação para elas. E extinguindo do meio delas a presença de Deus, elas estão entregues ao quê? Ao rei desse mundo. Então, nós precisamos fazer essa diferença, nós precisamos salgar no meio deles para que eles possam ver a Deus, para que eles possam conhecer a Deus, e não se acabarem aí
nesse mundo vil que nós estamos vivendo, onde jaz o maligno. Nós, sendo o sal da terra e a luz do mundo, nós nos tornamos agentes da salvação. Nós nos tornamos agentes capazes de ajudar na salvação desse mundo que está perecendo. Fazemos a diferença. Testemunhando, falando de Jesus, pregando o Evangelho e testemunhando também com as nossas atitudes, com as nossas obras. Não tem como eu ser o sal que não salga, que vai ser lançado fora. Não tem como eu ser a luz que está escondida debaixo de um pote que não vai acender, que não vai trazer luz sobre as trevas, que não vai mostrar o caminho e a direção. Então, esse texto aqui, apesar de muito curtinho e muito simples, ele nos chama, assim, crianças, a uma responsabilidade absurda. Ele vem e fala, ó, você tem que estar na posição, você tem que ser cristão de verdade, você tem que fazer a diferença onde você está. Senão, naquele grande dia, ele vai falar, parte daqui de mim, que eu não vos conheço, maligno. Por quê? Porque não salgamos, porque não fomos luz, porque não fizemos aquilo para o que fomos chamados para fazer. Eu acho que Jesus não podia dar uma metáfora melhor para falar com a gente, né, do que essa. Que ela vem de encontro a gente, ela nos... A palavra que eu quero usar é que ela nos afronta. Não seria nos afrontar, não. Ela nos chama de uma maneira a refletir, confronta, achei a palavra certa, crianças, confronta. Então, essa palavra, ela nos confronta, sabe, ela vem ensinar sobre a influência que a gente tem que ter para exercer aqui na Terra o senhorio de Cristo. Então, nós cristãos somos comparados como o sal e como a luz, e são os dois elementos que mais vão traduzir essa influência. Como o sal, nós somos desafiados por Jesus Cristo a dar sabor na vida daqueles que estão nos cercando, né? E como luz, a gente precisa ali ser cristalino, ser puro, a gente precisa brilhar como estrela nesse mundo, mostrando o caminho, a gente tem que ser diferente de tudo aquilo que eles estão vivendo. Nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus como o único Senhor da nossa vida, então a gente tem que fazer diferença. Eles não têm. A gente não tem que se igualar a eles, fazer as coisas que eles fazem, não é legal, não é interessante. E para eles precisam de algo diferente daquilo que eles estão vivendo. E aí entra assim, uma série de questões, né, de trazer o mundo para a igreja, para tentar trazer as pessoas, quando na verdade as pessoas elas precisam sair do mundo, elas têm desejo de sair do mundo. Fomos chamados por Deus para ser agentes para ajudar nessa transformação, nessa mudança. O nosso papel como cristão é conduzir essas pessoas à luz da verdade. O que nós, cada um de nós, só conseguiremos se andarmos como Cristo ensina, se andarmos segundo a palavra de Deus, se andarmos segundo a Bíblia fala, se andarmos obedecendo a palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Né? Eu vou pedir para vocês refletirem agora qual é o efeito que o sal tem para você. A tia Lu serviu um lanche, né, no final do nosso culto Kids ali, ou da nossa escola bíblica, e eu servi pipoca. E vocês comerem aquela pipoca sem gosto de nada, porque sem sal a pipoca não tem gosto de nada, nem de pipoca. E aí eu volto depois com o saleiro e jogo sal por cima, e vocês conseguem comer aquela pipoca saborosa. Vocês conseguiram visualizar, crianças, a diferença que faz? E é assim que o mundo tem que ver a gente. Eles não podem ver a gente insosso, sem gosto de nada, ou com o mesmo gosto que eles têm. A gente precisa fazer diferença. A gente precisa ser o sal. A gente foi chamado para ser sal da terra, para ser luz do mundo. A gente foi chamado para fazer diferença nessa geração. A nossa missão no mundo é tornar Deus conhecido a todas as pessoas. Todas as pessoas. Adultos, idosos, crianças, jovens. Alma não tem idade. Ontem estava ministrando, né, e a gente falou muito sobre isso, sobre a questão de quando um adulto aceita Jesus, ele tem pouco tempo para servir a Cristo e para frutificar no reino. A criança não tem uma vida inteira. Quanto antes ela conhecer a Cristo, mais de Deus ela vai ter, mais intimidade, mais Deus ela vai conhecer e mais pessoas ela vão levar até Cristo. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para levar as pessoas até Cristo. É a nossa missão. E vocês, crianças, podem fazer isso
infinitamente mais do que a tia Lu, do que a tia Pastora, do que todos os tios que estão com a gente ali no Ministério Infantil. Vocês têm muito mais tempo e mais oportunidade. Olha, vamos dar o exemplo da escola, né? Se a tia Lu chega na escola que ela trabalha hoje e a tia Lu vai falar de Jesus, a tia Lu não pode. Né? A lei não permite ter um tal de que o Estado é laico e eles distorcem a laicidade do Estado, porque, na verdade, o ser laico é cada um ter o direito, ter a liberdade de ter o seu credo e a sua religião, e aí eles falam que a gente não pode pregar o nosso credo e a nossa religião. Né? E se aquilo falar, é passível de penalidade, de punição, de perder emprego, mas a criança dentro da escola, não. A criança ela pode falar da fé dela, ela pode orar pelo amiguinho, ela pode cantar um louvor, ela pode fazer um culto na hora do recreio, ela tem essa liberdade. Então, vocês, crianças, têm muito mais oportunidade para dar testemunho de Jesus Cristo do que nós, adultos. Não desperdicem essa oportunidade. Saibam, crianças, que o nosso dever é testemunhar Cristo em todo tempo, em todo lugar. E a gente fala muito mais com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, do que com a nossa palavra. Imagina você, cristão, aluno da tia Lu, chega na sua escola, e lá não tá, a tia Lu não tá vendo, a pastora não tá vendo, o pastor não tá vendo, o papai não tá vendo, a mamãe não tá vendo, tu toca o terror na escola. Como a gente sabe que acontece com muitos, né? Muitas crianças cristãs, quando chegam na escola, é virado de cabeça para baixo no cross com asa, vamos dizer assim, né? E aí, daqui a pouco, chega a mãe da criança chamada na escola, como eu ouvi, aconteceu com uma aluna da minha turma. E aí, a menina só misericórdia. E um dia, o pai foi chamado lá para agredir outra criança. O pai falou assim, não, minha filha jamais vai fazer isso, porque minha filha é crente. Pensa na vergonha que seu pai vai passar, sua mãe vai passar. A vergonha que a tia Lu vai passar, porque a tia Lu que está aqui discipulando vocês, e vocês chegam na escola dando mau testemunho, e aí ninguém nem sabe que vocês são crentes. Pensa na responsabilidade que vocês têm, criança. Então, ó, botando a mão na consciência. Vocês falam muito mais com o testemunho de vocês do que com as palavras de vocês, né? E vamos cumprir o ID, vamos ser sal da terra, luz do mundo, em todo lugar, em todo tempo. Vamos orar, crianças? Por hoje é só? Que Deus abençoe grandemente. Pai, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, pela vida dessas crianças que têm buscado te conhecer, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que use cada criança dessa poderosamente a pregar o teu evangelho a toda criatura, em todo tempo, em todo lugar, Senhor. Envia-os, Pai. São os teus missionários, são os pregadores da tua palavra. Eles são sal aonde quer que eles vão. Eles são luz onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Satanás não tem poder, Senhor, para arrancar essas crianças da tua presença. Declaramos, Senhor, que os teus anjos estão acampados ao redor de cada um deles, livrando de todo mal, cortando todo laço, Pai. E que os anjos de Satanás que têm tentado tragar essas vidas, que têm rugido como um leão para devorá-los, não os alcançarão em nome de Jesus. Cubra cada um deles com teu sangue e usa poderosamente. Amém, crianças? Beijo, até o próximo, em nome de Jesus.